Então, hoje a aula é consideravelmente simples, mas ela é importante porque, no fundo, essa história de prompt engineering, como vocês já devem ter cansado de escutar, no fundo é o que que a gente faz para usar essas LLMs. Então, eu peguei aqui um apanhado de algumas técnicas mais populares e uns exemplinhos bastante simples. Os exemplinhos mais complicados vão ficar quando a gente começar a olhar o Langchain. O Langchain tem a opção de exemplos mais robustos, né? Isso aqui são coisas bastante genéricas e relativamente simples. Eu tirei essa aula daqui desse website. Esse website tem muito mais do que prompt engineering. Ele tem um monte de exemplos. Por acaso tem um exemplo do Greg da aula da terça-feira que vem que não está funcionando, mas os outros eu dei uma espiada, parece que estão funcionando direitinho. Então, por aqui tem alguma coisa mais de mão na massa e o básico dos básicos, que é o que a gente vai ver hoje. Tem dois surveys desse assunto. Esse primeiro survey tem umas 80 páginas, é muito detalhado e é relativamente recente, um pouco mais menos de um ano. Esse outro aqui tem um décimo do número de páginas, mas ele é um pouco mais velho. Esse survey aqui não é uma coisa muito detalhada, esse daqui é. E aí, no LangChain, lá no website do LangChain, tem uma porção de how to guides. São guias de coisas específicas com exemplos mais robustos, maiores, né? De como é que a gente usa as LLMs. Então, coloquei aqui também como referência para esse assunto, embora não seja exatamente nesse assunto. Exatamente nesse assunto são esses três primeiros aqui. Bom, uma coisa que a gente precisa lembrar, antes da gente seguir em frente, é que as LLMs elas são não determinísticas. Ou seja, você chama, pede uma resposta, chama de novo, ela pode dar uma resposta um pouco diferente. Por baixo dos panos, o que acontece é que quando a LLM gera o próximo token, na verdade, ela não gera o próximo token, ela gera uma distribuição de probabilidades em cima dos tokens. Então, se você pegar o primeiro token de máxima probabilidade, quando ela gerar de novo, pode ser que ela decida devolver um outro token. Então, esses LLMs são estocásticos, eles não são determinísticos. Como é que a gente controla isso? Tem tipicamente dois parâmetros, a temperatura e o top P. Esses parâmetros não são universais, não quer dizer que toda LLM seja exatamente isso que eu estou falando. Em particular, essas LLMs que raciocinam passo a passo, né? Pega aquela ideia de produzir uma resposta passo a passo, elas tipicamente não têm esses parâmetros, tá? É, mas, em princípio, a maneira de você tornar a resposta de uma LLM mais determinística é setar uma temperatura igual a zero. Se você setar igual a 1, ela se torna menos determinística. Ou uma outra maneira de fazer isso é setar o top pay bem baixinho para que ela responda de uma forma mais objetiva, não comece a variar muito as respostas. Em geral, a gente deve mexer ou na temperatura, no top pay. Em geral, a gente mexe no fundo na temperatura, para tornar mais determinístico ou menos determinístico o processo de geração da LLM. Uns outros parâmetros que vale a pena a gente lembrar é a frequência de tokens. Você pode dar uma penalidade para tokens que são repetidos muitas vezes. Então, se você não quer que a LLM fique repetindo aquele token, você dá uma penalidade para aquele token em particular. Ou você pode fazer isso de forma genérica. Você pode definir uma penalidade genérica, não importa qual seja o token, desde que ele esteja repetido, ele é penalizado.
Então, no fundo, o que a gente está controlando aqui não é determinismo, não. Determinismo é a resposta não ter palavras repetidas. De novo, em geral, a gente não seta esses dois parâmetros ao mesmo tempo, a gente mexe nesse daqui. Esse aqui, da temperatura, tem um efeito bastante grande na resposta da LLM, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado para ver como é que a temperatura está setada. Mas, de novo, isso são para as LLMs que não são chamadas de Reasoning LLMs. O GPT-5 é uma Reasoning LLM, então ele tem lá a sua própria coleção de parâmetros. Isso aqui é bom lembrar só da temperatura, e mais para o final desse papo aqui, essa história vai surgir de novo. Então, isso aqui é só um- uma voltinha que não tem nada propriamente a ver com prompt engineering, mas é bom a gente saber que isso existe. Quando o grupo for falar do LM Studio, o LM Studio explicitamente tem lá uma maneira de você na interface setar a temperatura do painelzinho da direita. Bom, o que que é um prompt? O prompt é uma palavra estranha, literalmente para definir como é que você quer que a LLM, o modelo, produza uma saída. Então, simplesmente, vocês podem mandar que o prompt é a entrada para a LLM, é a pergunta que vocês vão passar. Só que não é bem uma pergunta, são as instruções que vocês vão passar para a LLM gerar uma resposta. Pode incluir uma pergunta, pode incluir exemplos, pode incluir verbos, como esse exemplo aqui, write a poem about trees. Isso aí é uma sentença imperativa, né? Você está usando o verbo write como uma instrução para LLM. Um prompt template é simplesmente um prompt com algumas variáveis. Então, por exemplo, aqui tem árvore como sendo um objeto do poema. Mas se quiser passar um prompt genérico, você pode usar write a poem about the following topic. Aí vem um parâmetro. Isso aqui, na verdade, é uma variável que em tempo de execução o usuário coloca lá na área de trabalho ou programa seta essa variável. Então, simplesmente um prompt é uma coleção de instruções para LLM, um prompt template é uma coleção de instruções que pode ter variáveis. Isso é bem trivial. O que começa a ficar um pouco mais interessante é que a gente pode contextualizar um pouco a construção do prompt. Uma coisa é você ter instruções. Write a poem, write é a instrução. Nesse exemplo aqui, a instrução é classify, né? E o resto seria como se fossem parâmetros, né? O texto em neutro, negativo ou positivo. Contexto nesse exemplo não tem, mas contexto é informação adicional que você passa para a LLM realizar a tarefa ou a instrução que você está passando para ela. Se vocês lembram daquela história de gerar SQL que eu falei logo na primeira aula, o contexto naquele prompt seria você passar um pedaço do esquema, né, a descrição das tabelas, que a IBM precisaria saber para poder gerar a resposta. Então, contexto é informação adicional, não é exatamente instrução. E a dado de entrada, bom, dado de entrada, dado de entrada, é o que você quer que ele faça. Você pode também definir como você quer que a LLM produza, o modelo produza a resposta. Você pode exigir que ela produza uma resposta em JSON, ou simplesmente uma tabela com várias colunas, ou uma lista com vírgulas. Tá? Agora, uma coisa bem importante é que, no fundo, o que que significa essa história do prompt? O que que significa eu dar essas três linhas naquela área de trabalho, na prompt area da LLM? Eu estou direcionando a LLM a fazer alguma coisa em cima de dados que eu estou passando na entrada ou coisas que ela já tenha pré-programado. Mas, em geral, no fundo, o que a gente está dizendo é use aquilo para o qual você já foi programado para me fazer alguma coisa. O modelo, se vocês lembram daquela fase de supervised fine tuning,
O modelo, quando sai da fase de pré-treinamento, ele só captura informação linguística. Quando ele passa para o Supervised Fine-Tuning, é que você dá uma série de exemplos de pergunta, instrução e a resposta esperada. Então, quando você diz classify ou write a poem, o write aqui não é do acaso que ele vai entender o que que é write. Ele simplesmente já foi programado com esse comando write e dentro digamos assim, do modelo, já leva o modelo a produzir uma certa resposta que é aquilo que você está dirigindo ele para fazer. Então, não é propriamente um compilador, um interpretador que interpreta comandos de uma linguagem predefinida para a qual ele foi programado para interpretar. Isso aqui é um pouco mais estranho. O que o interpretador aqui, na verdade, é o modelo, aquele monte aquele step de transformers lá que foi usado para criar o modelo. Então, não tem. A NLM não está entendendo nada, ela não está interpretando coisa nenhuma. Ela está simplesmente seguindo aquilo que está embutido dentro no grafo lá do modelo, que começa nessa sequência de palavras que você dá para a entrada. E aí ele vai continuar essa sequência de palavras e produzir uma saída lá, um poema, ou seja lá o que for, ou classificar o texto. Então, é importante lembrar que a gente não está propriamente programando a LLM, a gente só está colocando na área de trabalho algum texto que ela vai continuar produzindo a partir daquele texto mais tokens para criar a resposta. Isso é uma coisa bem esquisita. Isso aí só funciona porque a LLM é um modelo muito, muito, muito grande. E ele foi treinado para seguir as instruções. Tá? Então não é que ele esteja entendendo qual é o significado de classify. Aí, esse modelo não tem nem nada de semântica. O que eles têm é, dentro deles, já um treinamento, um caminho que começa em classified text, into neutral, negative, positive. Depois você dá um texto, um verdinho, e ele vai continuar produzindo tokens na saída a partir desse azulzinho e do verdinho. Então, não é nada do ponto de vista de interpretar o significado de palavra, coisa nenhuma. É simplesmente chegar e continuar produzindo tokens a partir daquilo que foi dado na entrada como um condicionante para o modelo produzir a saída. Isso parece meio misterioso, mas é assim que as coisas funcionam. A gente simplesmente passa na área de prompt algumas coisas para condicionar a saída dela. Mas como ela foi programada para seguir instruções, algumas dessas coisas que a gente está passando, o classify, o write, são instruções. Então, ela já foi programada, foi treinada para seguir essas instruções que a gente está passando aqui. Se a gente passar alguma coisa que ela nunca viu na hora de ser treinada, o modelo não vai saber o que faz com aquilo. Tá? Então, é bem importante a gente ter, na hora de treinar o modelo, uma quantidade muito grande de exemplos para capturar aquilo que o usuário espera. Isso é bem misterioso, mas você lembra que a gente está tratando de modelos que foram treinados em trilhões de tokens de entrada, depois bilhões de exemplos de instruções para seguir. Então, o volume de dados de treinamento é que torna essas coisas interessantes, né? Ao contrário da gente construir um compilador, um interpretador. Bom, então, prompt é simplesmente isso que está aqui. Tem uma variável, é o prompt template. Os elementos a gente está tentando classificar o que você escreve como diretiva para LLM em coisas que possam ser interpretadas como instrução, contexto lá, as tabelas que você quer, quantidade de entrada em si, como é que você quer a saída. Se você quer que a saída seja em JSON, a LLM tem que ter sido treinada para produzir saídas em JSON. Normalmente essas LLMs de um ano para cá, todas elas são treinadas, por exemplo, para produzir saídas estruturadas em JSON. Antes disso, não, elas não sabiam o que que é isso, não tinham sido treinadas para isso. As novas são. Bom,
E o que que é prompt, uma técnica de prompt? Todas essas coisas que eu listei aqui no começo, todos esses nomezinhos que estão aqui são técnicas de prompt, são coisas consagradas que o pessoal bolou para fazer com que as LLMs sigam instruções de uma forma ou de outra. Então, isso aqui são técnicas de prompt. Então, uma técnica de prompt é simplesmente uma espécie de framework de um ou mais tem prompts, né, que já vem estruturado. Então, você quer usar exemplos? Tem aqui o prompt, o Few Shot Examples Prompt. Então, essa é a carinha dele. Então, é isso que eu vou ter que adaptar para minha necessidade. Esse processo de adaptação das técnicas de prompt é, então, o que a gente chama de prompt engineering. Isso aqui, do ponto de vista de software engineering, é uma coisa bastante nova. A ideia de prompt engineering surgiu há talvez menos de 2 anos atrás, ou há 2 anos atrás, foi depois que o ChatGPT saiu. Então, isso aqui são coisas bastante recentes, mas já tem um cabedal de conhecimento acumulado bastante grande. Então, a gente sabe como a gente tem que instruir uma LLM para ter um comportamento de um jeito ou de outro, é, de acordo com o que a gente espera de resposta. Tá? Bom, como é que a gente cria um prompt? Isso é uma pergunta básica, né? Eu dei aqui uns exemplos bem simples, né? Esses exemplos aqui, ó, esse template, esse aqui, são coisas muito, muito simples, né? Então, como é que a gente cria um template para, por exemplo, implementar diálogos? Não é nada fácil a gente implementar diálogos. Só com as LLMs, isso é bem mais simples e a gente já tem uns templates de prompt bem organizados para você controlar diálogo. Bom, o problema é que essa história de criar prompts é uma espécie de tentativa, é uma espécie não, é tentativa e erro. Então você tem que começar desenhando os prompts a partir de coisas simples e testar para ver se aquilo está levando a LLM a produzir a resposta esperada. Se não tiver, a gente tem que mexer no prompt, fazer o prompt ficar ligeiramente mais complicado. E aí vai num processo interativo, tornando o prompt cada vez mais complicado, até que ele começa a produzir a resposta esperada. Escrever o prompt, em geral, não é complicado. Os prompts tipicamente têm uma página. Dificilmente você vai me dar um prompt com 20 páginas de instruções. Pode ser que tenha, mas não é assim que a gente começa. O problema é que se é fácil escrever um prompt, o trabalho não é escrever o prompt. O trabalho é conseguir arrumar um conjunto de teste, de exemplos de teste que cobram as situações que você espera que aquela aplicação encontre na prática. Então, a gente meio que está voltando ao problema de ter que construir exemplos de teste. E exemplos em um número bastante razoável deles, centenas de exemplos para a gente construir um- um- uma confiança razoável de que aquele prompt leve a LLM a produzir o que você quer. A gente, quando escreve essas aplicações, a gente gasta muito mais tempo criando os exemplos para testar a saída das LLMs do que qualquer outra coisa. Não é porque eu não estou fazendo, adaptando a LLM para fazer aquilo. Não, a LLM está fixa. O modelo é sempre a mesma coisa. É o GPT-5, é o Gemini 3.2.5. São modelos que eu não vou mexer no modelo. O que eu vou mexer é na maneira com que eu vou fazer com que o modelo produza uma resposta. Esse é o que é a lógica do prompt. Só que se não dá trabalho escrever o prompt, normalmente eles não são grandes, dá bastante trabalho produzir uma coleção interessante de exemplos, interessante no sentido que cubra um número bom de casos, e testar.
para ver se as coisas funcionam. E quando não estão funcionando, tem que descobrir onde é que você tem que mexer. Aí que é o problema do engenho em arte. Bom, então, por que que o prompt tem que começar simples? Porque simplesmente esse é um processo de tentativa e erro. Depois você tem que começar a escrever o prompt colocando instruções claras para ele ali. Todos os exemplos que eu falei aqui eram praticamente só uma instrução. É, write, classify, nesse exemplo aqui é translate. Então aqui eu estou dando um exemplo de um prompt que eu explicitamente estou dizendo que a segunda linha, né, depois da primeira linha, a segunda linha é a instrução. E eu estou sinalizando com esse jogo da velha aqui o que vem depois é a instrução. O verdinho aqui, na verdade, é a entrada. Então começa simples, depois sai escrevendo a instrução. Então, um exemplo para traduzir, bem simples. Bom, outra coisa é que a gente tem que ser bem específico. Se for muito vago a instrução que a gente está passando, a saída da LDDM também vai ser coisas disparatadas, não aquilo que você está esperando que ela produza. Então a gente tem que ser explícito a partir da instrução. Então, por exemplo, aqui extrai o nome dos lugares do texto abaixo. Aí estou dizendo que a saída que eu espero é uma lista de nomes separados por vírgula. E aqui tem a entrada. Isso aqui é um prompt completo, não é um template. Então aqui tem a entrada, blá blá blá. Aí tem aqui esse shampoo de Mo, Center for the Unknown in Lisbon. Então, se você olhar esse texto em verdinho, um Henrique Viegas Fernandes não é um local. Você está procurando nomes de locais. Nomes de locais é esse Champagne Mo, Center for the Unknown in Lisbon. Então, a saída vai ser esses dois locais aqui. Mas o ponto é em que eu estou sendo bem específico. Eu quero o nome dos locais no texto base. Pronto. Parecido com isso, é você ser o mais preciso possível. E isso não é tão óbvio assim. Esse exemplo aqui é relativamente sutil, né? Explica o conceito de engenharia de prompts. Tudo bem, isso é a instrução que eu estou dando para ele ali, instrução primária. Só que eu quero um pouco mais. Eu estou dizendo que mantenha a explicação pequena, apenas algumas sentenças, e não seja muito descritivo. Ora, esse muito descritivo é uma coisa imprecisa, uma coisa subjetiva. O que que é ser muito descritivo? É ter um texto muito longo? O que que é isso, né? Few sentences. O que que é few? São 10 ou 50. Então, se não é um prompt muito bom. É um exemplo de um prompt relativamente impreciso. Melhor seria dizer: use duas ou três sentenças para explicar conceitos de prompt engineering to a high school student. Isso aqui não é exatamente ser muito descritivo. Isso aqui é dizer que eu quero uma descrição, de certa forma, simples, né? Então não quer dizer que essa luvinha aqui seja a mesma coisa que está aqui em vermelho, mas eu estou usando coisas mais precisas, duas ou três sentenças em vez de a few sentences, e em vez de escrever tudo descriptive, eu quero uma coisa simples. Então, o que que é uma coisa simples? Explicar para uma criança, explicar para uma pessoa não técnica. Por incrível que pareça, essas coisas aqui funcionam. Se você disser aqui, eu explico o conceito de engenharia de prompt para um system engineer ou um data scientist, ele vai produzir uma resposta bem diferente dessa que você obteria se colocasse exatamente esse template. Essas coisas são interessantes. A LLM realmente responde, reage, ou é condicionada a produzir uma resposta com algumas coisas que aparentemente seriam difíceis de interpretar ou com alguma sutileza, tá? Então, seja curto e grosso, no fundo.
É o que essas duas recomendações dizem. Se vocês olharem lá no site da OpenAI, eles têm uma coleção de recomendações sobre como é que você escreve prompts, que não são muito diferentes disso que eu estou falando aqui. Essas aqui eu tirei daquele site lá é, desse site aqui de AI, desse site aqui. Tá? Isso, aliás, é uma organização aberta para ensino de IA. E eles provavelmente copiaram o que está escrito na OpenAI, que é quase a mesma coisa. Tá? Então, seja específico e evite ser impreciso. Ou seja, seja objetivo. Outra coisa curiosa, né, de recomendação diga o que o que a LLM tem que produzir como saída, e não o que ela não tem que produzir como saída. Isso é mais ou menos óbvio, né? Quando a gente pergunta alguma coisa a um banco de dados, tem os alunos que são alunos da informática, eu não vou perguntar de todos os alunos que não são alunos da informática. Todos os alunos da onde? Da PUC, do mundo inteiro, do Brasil. Então, não, pedir alguma coisa negativamente nunca é uma boa ideia nesse mundo que a gente vive de informática. Você tem que ser positivo, dizer o que que você quer, não o que você não quer. Então, aqui tem um exemplo um pouquinho mais sofisticado, que você é um agente que vai recomendar é, filmes a um cliente. Então, aí vem uma explicação um pouco mais precisa, né? O agente é responsável por comentar, blá, blá, blá. Não, não deve perguntar nada acerca do usuário, para evitar problemas com a LGPD, e evite perguntar coisas pessoais e blá, 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 né? Então, aqui tem um exemplo um pouco mais preciso, e no final tem uma última instrução para ele. Ele se não encontrar nenhum filme para recomendar, simplesmente diga não encontrei nenhum filme para recomendar. Tá? Aqui tem uma coisa que é um pouco estranha, né? A gente teria que testar esse prompt para ver o que o modelo está respondendo, né? E aqui ele diz, please recommend a move based on my interests. Isso aí é a pessoa, né, o usuário falando. Então, mas de onde vieram os interesses desse usuário aqui? Então, deveria ter alguma área de esclarecimento, algum contexto, né, em que o usuário tivesse esclarecido o que são os interesses dele. Senão fica meio difícil. Como é que a LLM vai se isso for no meio de um diálogo, você ainda pode imaginar que ao longo do diálogo o usuário tenha manifestado algum interesse, ou pelo menos que a gente tenha conhecido, a LLM tenha conhecimento de outras recomendações anteriores para aquele usuário. Do jeito que está aqui, essa última observação baseada nos meus interesses cai no vazio, né? A gente não sabe quem é o usuário, não sabe o que foi treinado. Enfim, isso aqui é um exemplo para a gente não tomar muito ao pé da letra. Mas o ponto é não ser, não, digamos, pedir coisas negando, né? E essa coisa afirmando. Tem uma série de exemplinhos naquele website que eu mostrei, mas esses exemplos são bastante triviais. Eu tinha até separado aqui na, no website, numa outra tela, né? Esses exemplinhos aqui, mas são muito, muito triviais, então não vale muito a pena perder tempo com isso. Se vocês depois quiserem, entra nesse website aqui, e esses exemplos aqui são todos em sequência um do outro. Leva 5 minutos para a gente olhar isso daqui. Mas não tem muita coisa interessante, não. É bem, bem, bem primário. E começa a ficar um pouco mais interessante quando a gente começa a olhar o que que as pessoas sugeriram para construir prompts e que funcionou bastante bem. Então, são essas ideias de técnicas de prompt. Existem centenas de papers sobre isso.
Isso é uma área que já gerou muito trabalho. Hoje em dia está bastante saturada, né? É difícil a gente encontrar uma boa ideia nova nessa área, é, bastante explorada. Então, vou dar uma olhada em alguns aqui, e aí tem uns exemplinhos um pouquinho melhores. O, o, Se vocês olharem para cá, é, o GPT, aqui nesse timeline não está muito bom. O GPT é mais ou menos por aqui, o ChatGPT, né? O GPT-3, que é aquele que eu comentei com vocês há algum tempo, é anterior a isso, mas o ChatGPT é por aqui, tá? Aquele resumo que eu comentei é do final do ano passado. Esse está nesse ponto aqui do timeline. Então, vamos dar uma olhada nesse daqui. O LangChain, lá no site deles, na parte Auto Guides, como eu comentei, ele tem vários exemplos, um pouco mais sofisticados do que isso está aqui. Então, quando for falar do LangChain, é bom pegar esses exemplos, mas não de tudo. O Few Shop Prompting, ele tem uma coleção de exemplos interessantes, e depois a própria ideia do LangChain de composição de prompts. O LangChain, na verdade, foi criado para implantar essa ideia de você compõe os prompts, que eu vou falar daqui a pouco. Então, tem é, uma série de exemplos que não vem muito ao caso, e tem esses exemplos melhorzinhos lá no site do LangChain. A história do Zero Shot Prompting é o nome pomposo para uma coisa extremamente simples. Não dê nenhum exemplo. O Zero Shot, no fundo, é uma maneira de Zero Shot Example. Não dê nenhum exemplo. Então, eu estou mandando a LLM produzir uma resposta, instruindo a LLM a produzir uma resposta. O termo mais apropriado seria condicionando a LLM a implementar alguma coisa, sem passar nenhum exemplo do que eu quero. Então, coisa clássica é você classificar as sentenças em polaridades, né? Ser neutro, negativo ou positivo. Só que eu não dou nenhum exemplo para a LLM do que eu quero dizer com neutro, negativo ou positivo. O modelo vai ter que seguir o que ele já tinha sido treinado para neutral, negative ou positive. Então, o zero shot passa só a instrução, não passa nenhum exemplo. E no fundo, se vocês fizerem isso para uma LN, por exemplo, classificar sentenças por polaridade, as coisas até funcionam. Mas é meio esquisito, né? Por que zero shot? E no fundo, isso daqui é a forma trivial do que eles chamam de few shot prompting. Aqui já começa a ficar mais interessante. Few shot prompting é um nome pomposo para dizer o seguinte: olha, você vai dar instruções para a LLM, mas você vai passar alguns exemplos do que você quer. Quando eu estou falando de alguns exemplos, não precisa ser muita coisa, alguns exemplos mesmo. Essa história funciona muito bem. Quando eu for falar lá de como é que a gente gera SQL daqui a mais algum tempo, vou mostrar para vocês que passar exemplos de como é que a LLM tem que gerar o SQL pode funcionar muito bem. Aqui tem um exemplo de one shot. One shot é passar um exemplo só. Então, esse exemplo é até meio confuso de ler, mas o Watpu aparentemente é um animalzinho pequeno da Tasmânia, né? E um exemplo de uma sentença com essa palavra Watpu estávamos viajando pela África e vimos esses Watpus muito bonitinhos, seja lá o que for isso. Devia ter pego uma fotografia do que é esse animal, se é que ele existe. Então, aqui, no fundo, o que importa é que eu defini um objeto e dei um exemplo de uma frase que usa aquele objeto. Então, esse aqui é o one shot, é um exemplo. E aí, o que eu quero que a LLM faça é o seguinte: olha, é,
Fardoodle, Deus. Exemplo estranho. Um fardoodle significa ficar pulando, né? Aparentemente. E um exemplo de uma sentença que usa a palavra fardoodle é: o que que significa isso? Na verdade, é uma instrução para a LLM completar o que eu estou pedindo para ela, que é produzir uma frase onde apareça essa palavra estranhíssima. Então, o is aqui significa uma instrução para, na verdade, completar a frase. Só que eu já dei um exemplinho de uma frase aqui. Então, a LLM vai produzir é, essa frase aqui em resposta ao que eu pedi. Essa história aqui é até bem estranha da gente interpretar, porque, no fundo, o exemplo é uma coisa meia, sei lá, um pouco definida, né? Uma frase. Então, tem que entender que isso daqui é uma frase do uso de uma palavra. Que palavra é essa palavra que word what to. E aí, quando eu LLM, chega no que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer é criar uma frase onde essa palavra esquisita apareça. E eu dou como contexto essa frase aqui, é o contexto, é a definição do que é essa palavra esquisita. Então, o desafio aqui é produzir uma sentença, à semelhança do exemplo que eu dei aqui, usando uma palavra um tanto estranha. Né? Eu tinha de falar dessa palavra daqui. Tá? Então, está aqui um exemplo que parece alguma coisa razoável. Nós ganhamos o jogo, nós começamos a ficar pulando no mesmo lugar. Enfim, isso aqui é muito esquisito. Em geral, o que acontece é algo muito mais parecido com isso que está aqui. Você dá uma sequência de exemplos. Aqui estou dando três exemplos nesse amarelinho. São três frases com a classificação da frase aqui do lado, né? Circulation revenue has increased, positivo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, é neutro. Pain national debt will be extremely painful. Isso aí é negativo. Então, eu dei aqui três exemplos do que é positivo, neutro e negativo. E peço a LLM, ou instruo a LLM, ou condiciono a LLM a produzir uma resposta para essa condicionamento aqui em verdinha, que seja uma dessas três coisas. Então, ela vai olhar que depois disso, no have, o que tem, ele é positivo. Então, no fundo, esquematicamente, o que a gente está falando de field shopping, de uma forma abstrata, é passe um bando de exemplos e diga qual é a tarefa que a LLM tem que fazer. Esses exemplos servem para condicionar o modelo a produzir uma resposta semelhante aos exemplos do qual você passou para ser condicionado a LLM. Então, o que é amarelinho aqui não é que você está retreinando a LLM ou coisa parecida. Você está condicionando os caminhos da LLM a seguirem para esse lado de classificar a sentença. E aí você passa a sentença. Tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque eu não estou mudando os pesos, não estou mudando o modelo, não estou mudando nada. Mas eu estou condicionando um modelo a ter uma resposta à semelhança dos exemplos que eu passei. Isso aqui eu acho que é alguma coisa que eu já falei para vocês, que é um paper bem antigo, do pessoal da OpenAI, bom, bem antigo nessa área, que tem mais de 2 anos. Esse paper aqui é de maio de 2020, isso aqui são mais 5 anos atrás, e é o paper que o pessoal da OpenAI apresenta o GPT-3, um antecessor do modelo que está debaixo do ChatGPT original. Nesse paper, eles mostram o efeito de você usar exemplos. Então, esse aqui é um exemplo bem bobo, uma tarefa bem boba, mas o que eles estão mostrando aqui é que se você der no prompt instruções
para que o modelo resolva esse problema aqui. Sem passar nenhum exemplo, a taxa de acerto do modelo é bem baixinha. Quando você começa a passar um exemplo, 10 elevado a zero é um, né? Isso aqui está 100 exemplos seria aqui. Então, quando você passa um exemplo e começa a passar um número maior de exemplos, a LLM vai como que aprendendo com esses exemplos a melhorar o desempenho dela. Tá? Ela sai de nenhum exemplo e nenhuma instrução razoável de 10%. Se você der um exemplo, ela já passa a uns 45%. E com um número razoável aqui, 10 seriam 10 exemplos, né? Aqui já tem cara de ser uns 100 exemplos. Então, se der um número grande de exemplos, ela sai de 45 para uns 65. Agora, o que eles mostraram nesse paper aqui, que é bem interessante, a gente já sofreu isso na pele no ano passado, é que essa, esse chama de comportamento dos modelos de seguirem exemplos para produzir a saída só funciona razoavelmente bem quando o modelo é grande. Para modelos pequenos, isso não funciona. Você vê que esse modelo verdinho aqui, que tem 100 vezes menos parâmetros que o azulzinho, o efeito de passar mais exemplos é quase negligível. Para esse modelo aqui, que tem 20 vezes menos parâmetros, ele já passar exemplos já ajuda, mas é muito diferente do que você obtém quando você passa muitos exemplos para um modelo grandinho, tá? Então, esse paper é muito fundamental, não só por introduzir o GPT-3, mas principalmente por esse fenômeno que eles observaram nessas LLMs maiores. Elas são capazes de seguir exemplos. Não vou dizer aprender com exemplos, porque não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que os exemplos condicionam a LLM a produzir uma resposta semelhante aos exemplos que você passou, tá? Então, isso aqui é bastante usado e normalmente dá um resultado muito bom. E é um negócio relativamente tranquilo, você encontrar um número pequeno de exemplos. A gente gera SQL gerando exemplos automaticamente, depois selecionando exemplos semelhantes à pergunta que você quer traduzir para SQL, é, pegando exemplos parecidos. Então, isso aqui não precisam ser exemplos fixos. Você, no prompt, pode ter uma maneira de buscar exemplos parecidos com a entrada para produzir uma resposta ou melhorar a capacidade de responder. Então, é simples, extremamente simples. Mas, no fundo, o que há algum tempo atrás o povo da OpenAI mostrou é que isso funciona bem. A outra coisa extremamente interessante, eu não copiei para cá, mas esse paper aqui, ele tem milhares de citações. É, é um paper bastante popular. O que esse povo daqui descobriu é que, no fundo, lembra que isso foi em 2023. Esses modelos que eu falei de reasoning models, que seguem o passo a passo, não existiam nessa época. Na verdade, esses modelos que raciocinam passo a passo, seguem passo a passo para te produzir a resposta, eles foram treinados para fazer esse chain of thought por culpa desse tape. Essa ideia que é tão boa que eles passaram a treinar os modelos dentro desse paradigma. Então, que paradigma é esse? Tem aqui um exemplinho que é fácil de entender. Então, se você dá um exemplo, né? Eu dou um exemplo. Um exemplo verdinho é rocha faz, parari, parará. A resposta é 11. Isso aqui é um exemplo. Aí você passa uma pergunta. Geography has, metade das bolas são de golfe e metade das bolas de golfe são azuis. Aí ele quer saber quantas bolas azuis de golfe tem. Se você passar isso para uma LLM antiga, pequenininha, ela vai errar.
ela vai dizer que você tem 8 bolas só. Porque ela vai, na verdade, pegar só essa frase aqui e dividir por dois, né? São 16 bolas, metade são de golfe, mas não é isso que eu quero. Eu quero as bolas de golfe azuis. Então ela tem que levar em consideração a segunda frase para produzir a resposta certa, que é qual? Então, isso aqui é um exemplo de few shot, no sentido que eu dei um único exemplo e pedi alguma coisa que é relativamente semelhante a esse exemplo, né? Aqui ela fala tênis ball, dois são blá blá blá. Aqui falou de bolas de golfe, um azul. São exemplos parecidos. O chain of thought, o que ele faz? Isso aqui é um chain of thought com um exemplo só. A resposta a essa pergunta verde que eu dou como exemplo não é simplesmente a resposta. Nota que aqui o verdinho é o exemplo. O verdinho aqui é o exemplo. Só que eu incluo no exemplo de resposta que eu dou um raciocínio. Quer dizer, o Roger começou com 5 bolas, né? Tinha 5 bolas de tênis. Comprou mais duas latas de bola de tênis. Tá? Então comprou 2 latas de bola de tênis. Cada lata tem 3 bolas de tênis. Então, 2 latas de 3 bolas são 6 bolas. Então, quantas bolas ele tem? As 5 mais 6, tem 11. Então, a resposta é 11. Mas isso aqui é o exemplo. O exemplo, eu fui passo a passo chegando à resposta, né? Um passo a passo bem trivial aqui, né? E aí eu dou a pergunta que eu quero, que é essa história das bolas de tênis azuis. Aqui ele errou. O que que ele faz com o chain of thought? Isso é um exemplo real, tá? O chain of thought força o modelo a produzir a resposta semelhante ao que eu dei de exemplo. Então, o que que o modelo vai fazer? Ah, ele tinha 16 bolas. Legal, a mesma coisa que ele começou com 5 bolas de tênis. Metade das bolas são de golfe. Então, como passo intermediário do raciocínio, a NNN deduz que ele tem 8 bolas de golfe. Da mesma forma que aqui ele produziu. Quer dizer, na verdade, aqui ele ganhou bolas, né? Fez 6 bolas a mais. Aqui eu fiz uma outra operação aritmética, mas são 2 operações aritméticas, que é somar as duas coisas, é que dividir por dois, bem trivial. E aí continua. Isso é a resposta final? Não, porque ainda tem. A resposta é quantas bolas de golfe azuis o sujeito tem. Então, é metade das bolas de golfe. Né? Metade das bolas de golfe é 8 divididas por 2, 4. Então, isso aqui é um exemplo extremamente trivial. Mas o que que eu fiz com um verdinho aqui? O verdinho, eu forcei a LLM, eu condicionei a LLM a raciocinar passo a passo, em lugar de tentar dar a resposta direta e errar. Tá? Então, esse chain of thought é só isso. Só que esse só isso melhorou muito o desempenho das LLMs em alguma coisa que tivesse a ver com algum raciocínio minimal, né? Isso aqui é bem simples, mas tem que pensar um pouco, né? Bom, aqui tem um outro exemplo. Isso aqui é parecido com os exemplos que se usa para treinar LLM em Chain of Thought, onde você pega perguntas de múltipla escolha. Então, isso aqui uma pergunta de múltipla escolha e a tarefa é resolver essa pergunta. Então, eu dou um exemplo e aqui mando ele responder. E ele responde errado. Aqui é a mesma coisa. É o exemplo, só que em lugar de dar a resposta, eu forço o modelo a seguir esse raciocínio aqui, que eu não vou ficar repetindo, para chegar à resposta correta, que é a D. E aí dou uma outra pergunta que é parecida, mas não igual ao exemplo que eu dei, e mando ele seguir o raciocínio aqui, mas eu mando ele de uma forma mais trivial. Eu simplesmente mando o modelo, a instrução que eu dou para o modelo é resolver isso passo a passo, exatamente como está escrito aqui. Essa frase aqui, ops,
Essa frase aqui é uma instrução para a LLM resolver a minha pergunta à luz do exemplo que eu dou, a resolver a minha pergunta passo a passo. O que que o modelo produz de saída? O passo a passo. Então, ele produz a saída correta, que é C, a resposta correta é C, mas ele produz respostas intermediárias que representam como a LLM foi conduzida, ou foi condicionada a produzir a resposta. Isso aqui parece meio mandrake, mas não é não. Se vocês pegarem um ChatGPT e mandarem eles fazer isso, ó, ele vai fazer mais ou menos isso que está aqui na tela. Tem que tomar cuidado porque tem que desligar o reasoning do ChatGPT, senão não tem graça, né? Senão não é usar o Chain of Thought, é usar direto o Chain of Thought embutido dentro do modelo. Como eu disse, essa ideia é tão boa que ela acabou sendo embutida dentro do treinamento dos modelos. E aí tem o caso extremo. Aqui eu ainda passei um exemplo, né? E esse exemplo eu simulei o passo a passo para induzir a LLM a raciocinar passo a passo. E aí no final eu disse para ela raciocinar passo a passo, fazer como eu dei como exemplo. Só que você pode fazer uma coisa mais simples, você simplesmente não dá exemplo nenhum, tá? Nota que aqui tem um exemplo. Aqui eu já não passo exemplo nenhum. É aquela história das bolas de golfe azul e tal de coisa. Só que eu instruo a LLM a produzir a resposta passo a passo, simplesmente escrevendo Let's think step by step. E ele produz literalmente a mesma resposta que está aqui. Tá? Nota que aqui não tem o Let's think step by step, tem um exemplo do que é raciocinar passo a passo. Aqui é o few shot, né? Eu dei o exemplo e ela seguiu o exemplo para raciocinar passo a passo. Esse aqui é muito mais simples, eu não dou o exemplo, eu simplesmente digo para raciocinar passo a passo e vai em frente, tá? Então funciona. Bom, essa ideia da Chain of Thought é um desses papers que tem milhares de citações, como eu já coloquei, e eles mostram que você pode pegar um modelo, esse paper é antigo, tá? É 2022. Aqui não tem a data dele, mas acho que é anterior ao ChatGPT. Bom, também não tem muita graça, né? ChatGPT de novembro de 2022. Então eles pegaram um modelo, três modelos diferentes. Esse aqui era o modelo antigo o nome antigo do modelo do Google. Esse aqui é uma variante do modelo da GPT, que era o GPT-3, treinado para seguir instruções. Aí mostraram que se você pegar num benchmark, tem aqui. Esse aqui é um benchmark de perguntas e respostas. Se você pegar esse benchmark de perguntas e respostas, o ChatGPT, o InstructGPT, começa a produzir respostas mais corretas. Ele começa produzindo respostas bem ruins e, no fundo, acaba superando um InstructGPT sem o Chain of Thought por aproximadamente, isso aqui deve ser de novo, uns 50, e ele deve chegar aqui a uns 65. Então, ele subiu de 50 para uns 65 simplesmente usando essa história do Chain of Thought. E o ponto é que isso é um outro modelo para gerar código. Aqui o PaLM, como eu disse, é um Gemini. Esses marquinhas aqui são o seguinte: isso aqui é o observado rodando o modelo. Esse vermelhinho é você chutar a resposta. Pega nesse múltipla escolha daqui e chuta uma resposta. Então, se você chutar, você, digamos, vai tirar dois e pouco. Tá? Um average rater é uma pessoa que não é muito, digamos assim, esperta em resolver problemas. Então, o verdinho é um ser humano normal. Então, com o Chain of Thought, o InstructGPT já chegou junto desse ser humano normal
nesse conjunto de perguntas e respostas aqui. O ser humano espertinho é o verdinho escuro. Então, ainda está muito longe do ser humano espertinho. Esses modelos, é um negócio gozado. Esses modelos, esses reasoning models novos, o GPT-5, por exemplo, nesses benchmarks de perguntas e respostas ou de provas de múltipla escolha, eles são tão bons quanto o ser humano esperto. É um negócio a se pensar, tá? Mas aqui, para o nosso mundo mais simples, o que eu estou mostrando para vocês, vi esses gráficos desse paper aqui já há algum tempo antigo, é que realmente essa ideia do pensar passo a passo funciona, funciona bem. Bom, se funciona bem, qual é o problema com ela? O problema com ela é que gasta mais tempo. Então, você forçar o modelo a raciocinar passo a passo, a geração da resposta é mais lenta. Ele gasta mais espaço na área de trabalho dele. E, no fundo, só acaba funcionando com modelos maiores. O Stack GPT não é gigantesco como os de hoje, mas ele é grandinho. Não adianta você pegar um modelo pequenininho, porque o Chain of Thought não vai funcionar. Eu já apanhei com isso, tá? E essa ideia é tão boa, que, como eu já falei umas 30 vezes, os modelos hoje em dia são treinados para seguir passo a passo. São os tais dos Reasoning Models. O GPT-5 é um deles, o Gemini 2.5 Pro é um Reasoning Model. Só que é aquela história, como leva tempo, você gasta mais tempo para produzir uma resposta. Normalmente, esses reasoning models, eles têm outros parâmetros, que não são aqueles que eu comentei no início do papo, para limitar o quanto você gostaria de gastar nesse passo a passo. Ou, se vocês preferirem, o número de passos que ele vai fazer antes de chegar uma resposta. Ou você pode simplesmente desligar e dar uma cota. Então, o GPT-5, um pessoal daqueles modelos Gwen, do Alibaba, eles têm esse mecanismo aqui para limitar o quanto você gasta no Chain of Thought. Então, se você tem problemas mais complicados ou questões mais complicadas que você precisa melhorar a precisão, essa ideia é boa. Ou você liga o Reasoner no nível mais alto. Se você tem perguntas simples, é melhor desligar o listening ou chain of thought, ou não usar chain of thought, porque você vai gastar dinheiro à toa. Então, enfim, nada como a gente parar para pensar que só vale a pena um, fazer uma produção de resposta mais complicada se for necessário. Se não for, não faz. Tão simples quanto isso. Bom, tem mais outros dois aqui que eu vou falar. Um deles é bem interessante. Logo no começo eu disse que a gente consegue controlar. Primeiro que as LLMs são estocásticas, então eles não produzem exatamente a mesma resposta. E a gente pode controlar o quão estocástico o comportamento da LLM é. Bom, se isso é verdade, eu posso fazer uma coisa, eu posso fazer com que a LLM gere mais de uma resposta. O modelo gera 5, 10, 15 respostas, e depois eu vejo das respostas produzidas se tem algum consenso entre elas. Isso é equivalente a você fazer a mesma questão, pessoas diferentes resolverem o mesmo problema, e às vezes depois for verificar qual foi a solução dada. Só que aqui não são pessoas diferentes, são o mesmo modelo sendo chamado diversas vezes para produzir respostas diferentes, baseando lá os parâmetros de determinismo do modelo. Isso aqui é um exemplo que ilustra bem o que eu estou falando. É, tem aqui uma pergunta, né? Se tem três carros no estacionamento e dois carros chegam, quantos carros tem no estacionamento? Bom, se você fizer o chain of thought, vai dar cinco, tá? Aí tem, isso aqui é um exemplo.
Aí você dá uma outra pergunta mais complicada, né? Os fatos da Janet têm 16 obras, blá, 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 blá. Não vou ficar lendo aqui. O que que o Chain of Thought, o Self-Consistency, faria? Se você pegar essa pergunta da Janet, dos fatos da Janet, e resolver direto pelo o Chain of Thought, o que que significa isso? Eu vou pegar isso daqui e mandar a LLM seguir aquele passo a passo, e a resposta que ela me der vai ser a resposta que eu vou entregar ao usuário. Bom, se você testar isso, na verdade pode acontecer dela produzir a resposta errada. Apesar de ter o raciocínio de seguir o chain of thought, isso não te garante que o modelo chegue à resposta correta. Ele vai produzir uma resposta que, na verdade, está errada. Imagina que agora eu faço uma coisa um pouco diferente. Eu mando um modelo resolver essa pergunta, tá, passo a passo. O chain of thought não muda. Só que eu chamo a primeira vez, ele vai me dar uma resposta, digamos 18. Eu chamo a segunda vez, lembra que o parâmetro, a temperatura está alta, ou seja, a LLM dá respostas menos determinísticas. Então, eu chamo uma segunda vez, ela me dá uma outra resposta, 26. Chamo uma terceira vez, e aí você pode chamar quantas vezes quiser, ela vai te dar uma outra resposta. Nota que ela andou fazendo um chain of thought aqui pelo meio do caminho. E a terceira resposta deu 18. Então, agora o que que você vai fazer? Você esquece um raciocínio da LLM e pega só a resposta e faz por consenso. Bom, dessas três respostas, duas deram 18 por métodos diferentes e uma deu 26. Então, o consenso dessas três seria 18, que no fundo é a resposta correta. Essa história de marginalização aqui é simplesmente esquecer essa variável condicionada a essa variável. Descondiciona dessa variável e pega a resposta. Ou, se preferir entender, você pegar a votação e pegar o que leva mais votos, né? Então aqui é um negócio curioso, porque eu usei o Chain of Thought 3 vezes para pegar resultados potencialmente diferentes. Esse resultado, os verdinhos aqui não são. O resultado não é diferente, mas a cadeia de raciocínio é. E aí, no final, o autoconsistência, eu mando o LLM pegar das respostas geradas qual é o consenso e produzir como resposta de saída. Bom, se o chain of thought era lento, isso aqui é muito mais lento, porque você vai gerar vários chain of thought, né? Vários COTs para produzir uma resposta. Mas você tem uma garantia mais razoável de que a resposta que a LLM vai finalmente produzir, ela tem mais chance de estar correta. Tá? Então, isso aqui é algo que a gente deveria usar quando eu quero garantir o máximo possível a qualidade da resposta, a correção da resposta em detrimento ao tempo que o modelo leva para produzir a resposta. Tá? Então, tipicamente, a gente tem dois passos nesse self-consistency. O primeiro passo é diminuir, ou quer dizer, aumenta a temperatura e produz um certo número de respostas. Você pode produzir quantas respostas você quiser. Quanto mais respostas, mais tempo vai demorar. E aí, cada resposta que eu estou falando usa o chain of thought, né? Então, são vários chain of thoughts, como eu mostrei na figura anterior, que levam a uma resposta. A segunda parte é, vamos fazer uma votação, vamos ver qual é o consenso dessas respostas. Pode não ter consenso, ou pode ter empate entre as possíveis respostas. Se tiver empate, você pega alguma randomicamente, né? Então, isso aqui é razoavelmente simples de implementar, só que é lento, né? E aí tem uma coisa gozada, né? Você imaginar que você vai produzir três ou quatro alternativas é razoável. Você produzir 100 respostas alternativas já começa a ficar um pouco bizarro. Mas, no fundo, tem alguns desses benchmarks que eles forçam o modelo a produzir um número grande de respostas, o que eu acho não muito
é, honesta. E aí é claro que quanto mais respostas você tiver que coincidam entre si, mais um grau de confiança você vai ter de que aquela é uma resposta correta. Então, o povo que escreveu esse paper fez um experimento desse e realmente é verdade. Que a acurácia, ela cresce linearmente com uma percentagem de respostas que são consistentes entre si. Isso aqui é óbvio, é simplesmente uma constatação do óbvio, né? Então, uma técnica bem interessante quando a gente quer aumentar a precisão da nossa resposta, a acurácia da resposta. E, é claro, vai gastar mais tempo, né? Aqui tem uns exemplinhos tirados desse paper, onde eles aplicaram essa técnica a provas diferentes, ou benchmarks diferentes, onde havia necessidade de você fazer algum raciocínio passo a passo. Então, os roxinhos são o chain of thought. O grid decoding significa simplesmente que você manda rodar o chain of thought, a primeira resposta que ele der é a que você admite, não roda uma segunda vez. É grid porque chegou ao final, ponto, é aquilo que vai ser devolvido como resposta. O verdinho é seguindo essa técnica que eu falei. Então, por exemplo, nesse exemplo, nesse conjunto de testes aqui, que devem ser bem simples, em grade school deve ter só coisas de matemática, foi de 57 para 75, bem substancial. Aqui não foi muito grande nesse benchmark, aqui também não foi muito grande, aqui já foi 9%, basicamente grande. Então, isso aqui são benchmarks, os azuis clarinhas são benchmarks diferentes, com dados reais. Isso aqui são perguntas reais, não é coisa é, sinteticamente criada. E consistentemente o self-consistent foi melhor. O que é razoável, né? Claro, em vez de você pegar a primeira resposta, você tenta várias vezes. Ninguém faz isso na prova porque demora muito tempo, né? Então, isso aí é o mais óbvio, né? A gente não faz isso com frequência porque demora muito tempo. Mas mais que demorar muito tempo, você gasta muito espaço, né? Tempo e espaço significa custo. Então, você produzir uma resposta usando self-consistency é muito mais caro do que o field shot e um tanto mais caro do que o chain of thought. Então, essas técnicas mais sofisticadas então, elas têm um custo. Você gasta mais processamento da LLM e mais áreas de trabalho. As LLM são cobradas pela área de trabalho que você usa. Bom, a última coisa, acho que a última coisa que eu vou mostrar para vocês é bem mais óbvia. Eu aqui dei exemplos dessas técnicas de prompting, como se você colocasse lá o prompt e, bum, produzisse a resposta. O chain of thought mas self-consistent ainda tem que produzir várias respostas, tudo bem. Você pode pensar de uma outra forma, forçar a LLM a seguir os passos que você pré-programou. Não é deixar ela inventar uma sequência de passo a passo, é você pré-programar quais passos você quer decompor a solução do problema e programar o seu prompt dessa forma. O LangChain, na verdade, surgiu dessa ideia bem simples. Você executa alguma coisa, pega a saída desse prompt daqui, injeta no segundo prompt e vai por aí afora quantos prompts você quiser. Então, prompt chaining é simplesmente você fazer um programa sequencial, essencialmente, onde cada passo da sequência é um prompt por si só e a saída dele alimenta a entrada do outro. É, tem um exemplo aqui nesse paper que é razoavelmente interessante, onde eles comparam essa técnica onde você força a saída de um a ser a entrada do outro. Então, prompt, na verdade, é uma sequência de prompts. Quanto a ideia de você ter um prompt só e instruir a LLM a seguir passo a passo.
Então, isso aqui é explicitamente um prompt, saída, entrada, segundo prompt, saída, entrada para o terceiro prompt, por aí afora. Vamos comparar isso com a ideia mais óbvia de você criar um prompt só, que você diga quais são os passos e passa a entrada para a IDNN e espera a saída. Esse paper aqui foi publicado numa conferência que é razoavelmente popular. Essa conferência aqui é popular e razoavelmente difícil da gente ter paper aceita. O paper em si não é grandes coisas muito complicadas. Na verdade, eles pegaram vários artigos da BBC e pediram para uma LLM resumir o artigo. Bom, simples isso? Bom, simples, só que eles esperam que para cada artigo produzir um resumo esperado para poder medir a qualidade do resumo. Então, um experimento, embora tenha um número pequeno de resumos, é um experimento chato da gente fazer, que envolve olhar a saída da LLM e julgar se aquilo está bom ou não. E nota que são duas estratégias, a estratégia essa estratégia daqui e essa estratégia daqui. Então, duas estratégias sem artigos e comparar as saídas para ver o que é melhor. E tem uma outra coisa aqui no meio do caminho para complicar um pouco, é que tem umas instruções sobre como é que o resumo deve ser produzido. Você pode querer produzir o resumo baseado nos tópicos que ele aborda ou em algum outro critério. Então, esse Information of Requirements é uma sequência de uns três ou quatro é, estratégias ou estilos de produzir o, o resumo que eles escolheram para fazer o experimento. E o Formatting Requirement é simplesmente uma maneira de como é que você quer que os resumos apareçam. Você pode produzir um resumo que você te faz nas transparências, até uma lista de bullet, ou, enfim, pode produzir um resumo com pequenas frases, coisas desse tipo. Ah, sim. Outra coisa, além de ser dois tipos de prompts, eles usaram três modelos diferentes. Esse paper aqui já não é novo, é 2024. Então, eles pegaram alguns modelos que existiam na época. O Mistral é da Mistral com X é o Mistral com S daquela empresa francesa que eu falei. Versão Mixed of Experts, por isso tem o X aqui. Era um modelo que era bem razoável na época, em 2 anos atrás, 2 anos não, um ano atrás. Então vamos lá. O que que é o prompt? Vamos pegar o verdinho primeiro. O que que é o prompt stepwise? Então, na verdade, eu estou dizendo para ele mesmo seguir passo a passo essa lógica de gerar o resumo, e eu digo quais são os três passos que eu quero que ela faça. Primeiro, você faz. O passo um é fazer um primeiro resumo do artigo. O segundo passo é a própria LLM criticar o resumo. Então, não tô, o usuário não vai criticar o resumo. Quem vai criticar o resumo é a LLM, para saber se ele é consistente, se ele seguiu os tópicos que eu pedi, por aí afora. E o terceiro passo é pedir à LLM para refinar o resumo do passo um à luz das críticas feitas no passo 2. Então, um negócio que é em três passos. Mas isso é um prompt só, tá? Não é pegar a saída desse e depois entrar dele. Não é isso. Isso aqui é um prompt só. E eu quero que a saída seja um JSON com três campos, né? O resumo, a crítica e o resumo refinado. E esse prompt, na verdade, é um template. Tem dois parâmetros, um artigo e os requerimentos, né? Se o resumo é por tópico, ou o que quer que seja. O artigo é um desses 100 artigos. Então, você vai instanciar esse template com cada um desses artigos. Cada artigo tem um requirement e rodar isso aí para os 100 templates. O LangChain faz isso de graça para vocês. Isso vai ser comparado com o prompt chaining, esse prompt chaining aqui. Então, vou separar os pedaços, esses passos explicitamente. Então, passo um é produzir um resumo. Então, você dá como entrada o artigo, como é que você quer que o resumo seja feito, a saída desse primeiro prompt é um resumo. Esse resumo provisório, ou draft. O segundo passo é você pegar
o artigo, como é que você quer que o resumo seja feito, e o resumo em si produzido, esse summary aqui, é essa saída do primeiro prompt. E esse segundo espaço aqui, que é um prompt separado, ele vai produzir uma crítica. E o terceiro passo é você pegar o artigo, um resumo, a crítica, está faltando isso, está errado no paper, está faltando a crítica, que é a saída do 2, e a saída do passo 3, então, é um resumo refinado. Então, isso aqui produz um resumo provisório, entra com aqui, critica o resumo. Entra aqui com o resumo provisório, a crítica e o artigo original para produzir o resumo final. Só que isso aí são três passos separados. Não é a mesma coisa de você passar num prompt só e instruir a LLM a fazer em três passos. Ela acaba se perdendo um pouco nesse prompt aqui, em oposição a você forçar a ser um passo depois do outro. Isso acaba sendo verdade, no seguinte sentido. Essa última linha aqui é aquele prompt chaining, usando o GPT-4, né? A penúltima linha é usar o GPT-4 para fazer de uma tacada só a produção do resumo. E esses números daqui são é, avaliações humanas. Alguém olhou para o resumo produzido de uma forma, resumo produzido pela outra e disse qual era o melhor resumo. Então, por exemplo, em 77% das vezes, lembra que são 100 artigos, aquele prompt chaining ficou melhor do que o stepwise refinement. Esse tie lose é o chaining ganhar lose é o chaining perder do stepwise, e 77 significa o chaining ganhar do stepwise, e 14 deles tanto faz um ou outro. Então, consistentemente, o que esse experimento diz é que consistentemente esses boldface aqui, essa maneira de forçar a LLM a produzir uma resposta intermediária e depois o próximo passo, a resposta intermediária e o próximo passo, acabou sendo melhor do que de uma tacada só, apesar de você dizer para ela, a LLM seguir em três passos, produzir um resumo refinado. Isso é, de certa forma, interessante, porque intuitivamente era muito mais fácil fazer desse jeito, né? Não diz quais são os três passos e você, a LLM, é condicionado a seguir aquilo do que você ter que escrever num long chain da vida, essa cadeia de prompts, tá? Mas, enfim, não foi isso que eles acabaram levantando. Talvez seja por isso que o paper tenha sido aceito. Bom, tem um monte mais desses prompt templates, mas um monte mais, que eu digo, é um monte mais mesmo. Lembra que o resumo lá do ano passado, final do ano passado, tinha 80 páginas. Um que é bastante interessante é o Tree of Thoughts. O Chain of Thought é você seguir uma cadeia de raciocínio, né? O Self-Consciousness é você seguir uma cadeia de raciocínio completa, do começo ao fim, e depois comparar as saídas. O Tree of Thought é você ter um passo, aí daqui depois aquele passo pode ser aberto em dois outros passos, então você cria uma árvore de passos, que cada ramo da árvore é um chain of thought, mas esses chain of thought compartilham passos, daí formar uma árvore. Então os caras vão lá e dizem que isso aqui, na verdade, economiza tempo e é bastante razoável do ponto de vista de desempenho. E aí tem um monte de outras coisas para você gerar os prompts automaticamente. Isso aqui é o Ultimate Prompt Engineer, ou Prompt Engineer automático, né? E tem vários papers nessa área. Esse daqui é razoavelmente popular, né? Então, a moral da história é Prompt Engineering não é nada do arco da velha. É simplesmente você guiar a LLM a produzir respostas. Nesse guiar a LLM, você pode introduzir exemplos, que é uma coisa que funciona e a gente sabe disso há muito tempo.
Se a LLM não for pequena demais, você pode seguir essa ideia de forçar a LLM a raciocinar passo a passo, ou usar uma LLM que já é treinada para seguir passo a passo. Você vai gastar mais tempo, mas a resposta provavelmente é mais precisa. E se você quiser uma resposta mais precisa ainda, você pode seguir essa ideia de autoconsistência, que é bastante intuitiva, mas gasta bem mais dinheiro, porque você vai ter que produzir respostas alternativas e depois votar qual é a que tem um consenso razoável. Esse segundo paper, tudo isso está nesse prompt guide, tem um bando de exemplos aqui, mas eles são muito simples. O LangChain lá no website deles, esse How to Guide, eles têm uns exemplos bem mais robustos, né, mais interessantes do que os que tem nesse website aqui. Então aqui a gente vai ver daqui a 2 semanas, né? E se vocês quiserem realmente um bom resumo, embora seja do ano passado, um bom resumo é esse paper aqui. Esse outro aqui não é tão bom assim. Esse aqui é para quem está com pressa. Bom, é isso.